para vocês poderem entender, porque existe muita prostituição na minha profissão. Então é assim, a maioria das pessoas pensa que eu sou um promoter e na verdade eu não sou um promoter, eu sou um consultor. Existe muita diferença entre o promoter e o consultor. Eu não estou aqui menosprezando nenhum promoter, mas é assim, eu trabalho com ótimos promoters lá dentro da produtora, tá? Sou amigo de vários promoters, mas o promoter, ele é ótimo assim, ele vai lá e promove uma noite, ele acha uma banda, ele acha o local, ou o DJ, ou o buffet, e para por aí, não resolve nem a parte burocrática, daí não resolve a parte jurídica, daí não resolve a parte contábil, tá? Então o consultor, na diferença dele é o seguinte, além dele resolver todas as partes jurídicas e contábeis, ele ainda vai centralizar os eventos dele nos mesmos fornecedores. Então ele vai ser como uma espécie de um atacadista em eventos e conseguir os valores um pouco menor do que vocês. E o promoter, ele vai trabalhar com várias empresas do mesmo segmento, ao mesmo tempo, ele não vai se fixar em nenhuma das empresas e ele não tem um valor diferenciado. Então essas fotos, depois que eu apresentar bem certinho, eu recoloco novamente para vocês darem uma olhada. Essas fotos que nós estamos passando, tudo objeto próprio, tanto de decoração, quanto mesa, cadeira, nós não locamos. Hoje existe um investimento dentro da produtora de uma média de mais ou menos em torno de 3 milhões de reais. As meninas já foram lá na produtora e eu quero convidar vocês. A sala de reunião, onde eu atendo, eu consigo atender até 10 pessoas bem tranquilo, tá? Então, se precisar ir 10, depois mais 10 e tal, é bem tranquilo para a gente poder atender e mostrar para todo mundo. Gente, nós temos hoje um recurso da seguinte forma. Nós temos mesas e cadeiras redondas, quadradas, cadeiras marrom, preta, branca, na cor Vengue, cristal, transparente. As mesas nós temos com toalha, em espelho, mesa de banquete que acomoda 12 pessoas, mesa de vidro, mesa branca, mesa de espelho, tá? Então nós temos assim, os bares, então nós temos uma infinidade de produtos. A produtora, ela faz bastante eventos, mas mais eventos corporativos, que são os eventos empresariais, e os eventos de formatura. Não que não façamos casamentos, a gente faz, mas é uma quantidade bem menor mesmo de casamento que a gente faz. Por exemplo, a gente conhece um pessoal que está trabalhando com a gente na formatura, pega amizade, de repente vai se casar, vai lá e fala, você fez minha formatura e tal, vamos dar uma olhada quanto que ficaria meu casamento, para a gente poder entender direitinho, e daí a gente faz isso. Então, o que aconteceu quando vocês foram lá no escritório? Eu fiz assim, deixa eu ver se eu vou acertar bem direitinho aqui, para não passar vergonha, e eu estou um pouco tímido porque está filmando. Gente, o que eu fiz foi o seguinte, só para vocês poderem entender, acho que está um pouquinho torto ali. Mas tá dando para entender? Tá, né? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, então centralizando nos mesmos fornecedores todos os produtos, e a gente passando a ser uma espécie de um atacadista em eventos, a gente consegue os valores um pouco mais em conta do que vocês. Em relação a cardápio, daqui a pouco eu posso até explicar para vocês o que tem dentro desse cardápio que custa R$ 89,00 por convidado. O cardápio é o seguinte, aí já tá todos os garçons, as pratarias, bebidas, comidas, toalhas, cadeiras, todo o material, enfim, para se montar um evento, a gente colocou aqui. O que foi que eu fiz? Eu coloquei que o número de formandos sócios são de 20 formandos. 20 formandos levando 16 convidados, ou seja, ele e mais 15, tá bom? Então seria 2 mesas de 8 para cada formando sócio. Daqui a pouquinho, caso a gente venha realmente trabalhar junto, vocês vão perceber que a gente vai deixar de falar formandos e passar a falar sócios, porque vocês vão ser sócios de um baile não formandos, ok? Bom, aí, então seria você e mais 15 pessoas. Você tem direito a 2 mesas de 8 só para fazer a divisão igualitária. E depois, se você precisar de mais convidados, aí você compra convite extra, e o convite extra é um pouco mais barato, porque daí a gente já pagou as outras estruturas. Eu fiz da seguinte forma, prestem atenção comigo. 20 formandos, a 16 pessoas, seria 320 pessoas.
6 autoridades seria paraninfo, patrono e nome de turma, então são 3. Só que você tem que convidar os acompanhantes deles. Então, por isso que a gente monta uma mesa de 6 para as autoridades. Seria 326 convidados no total nessa festa aqui. Eu consegui um buffet a R$ 89,00 por convidado, que deu R$ 29.014. Flávio, o que tem dentro desses R$ 89,00 por pessoa? Seria assim, ó, basicamente isso, às vezes eu dou uma erradinha, mas está tudo documentado aqui, vocês também têm. É assim, gente, ó, dentro desses R$ 89,00 já tem todas as estruturas, então, prataria, mesa, cadeira, que eu já falei, não vou repetir novamente. E também tem assim, ó, as comidas, vamos lá. Então você tem direito a uma opção de coquetel, depois você tem um serviço volante, que seria um escondidinho de carne seca, um bobó de camarão, tal, que seria serviços volantes, aqueles que vêm antes mesmo, ali durante a mesa de antepasto. Depois você também tem direito desse valor a uma mesa de antepasto. A maioria das pessoas, elas falam mesa de frios, pessoal, mas está errado. Eu já vi até nome de buffet falar nome de mesa de frios. Mas o nome está errado porque nem todos os itens que estão lá em cima são frios. Então, você tem pães, você tem friandes, né? Depois você tem frios, daí você tem as crostadas, tal. Então, por isso que a gente fala mesa de antepasto. Então, você tem mesa de antepasto, depois você tem o jantar propriamente dito. Ele existe em 2 formas de se apresentar no jantar. Então, o jantar ele tem tanto na forma com a apresentação do jantar à inglesa, que é aquele que o prato vem pronto, ou também você tem o sistema americano, que é aquele que a gente vai para os aparadores. Quando o sistema é inglês, você tem um risoto, uma carne vermelha e o segundo prato você vem uma massa. Quando o jantar é americano, que é o que eu gosto mais, as pessoas comem o que quer, a hora que quer, a quantidade que quer, repete, não tem vergonha de pedir novamente e tal, e o jantar é maior. O serviço americano é uma massa, um risoto, um arroz branco, uma carne vermelha, uma carne branca, salada, tá? Então ele é bem maior. Depois, você tem direito também a uma sobremesa. Depois, o serviço da madrugada, você tem mais uma opção de serviço da madrugada, tá? Ou seja, um hambúrguer, batata frita, ou você tem mini pizza e churros, aí é vocês que vão determinar. Aí a gente sempre deu de presente para vocês os tequileiros, para brincar com vocês na hora do baile lá. Não pode ficar muito, obviamente, porque senão fica muito bombástico. No máximo 1 hora já tá bom de tequila, tá? Então a gente dá os tequileiros e a gente dá também o serviço de barman. Dentro do município de Londrina existe uma lei municipal, tá? Que em todos os lugares é até 5 horas da manhã. Então a nossa festa só pode ir realmente até 5 horas da manhã, porque isso é uma lei municipal, tá? Então eu coloquei já para vocês o que tem dentro deste buffet, certo? Aí eu coloquei para vocês um serviço de banda, tá? Uma banda hoje, gente, você gasta em torno de 7, 8 mil mais ou menos uma banda. Essa mesma banda, por exemplo, eu estou falando aqui de uma The Chamber, por exemplo, que é uma banda com 22 pessoas no palco, uma estrutura muito boa. Existe banda aí de 3, 4 mil e tal. Estou falando de uma banda em torno de uma The Chamber hoje, que depois é isolamento público, vocês podem verificar, eles cobrariam em torno de uns 10 mil, mais ou menos, para nós em torno de uns 7, tá? Depois eu coloquei aqui, ó, o serviço de decoração. Eu deixei 4 mil para a gente mexer com decoração. Poxa, mas 4 mil de florzinha, tá? É muito dinheiro, gente. Decoração não é só as flores, não. Eu deixei 4 mil para a gente poder comprar decoração, que seria as flores, os vasos, mas tapeçaria, local os estofados, os estúdios de foto. Eu já deixei bem completinho os 4 mil, tá? O reajuste do buffet é o seguinte: qualquer buffet, seja o Morris, seja Planalto, seja qualquer buffet, todos os buffets vai fazer reajuste pelo indexador da poupança, tá bom? Então nós vamos ter que deixar o nosso dinheiro aplicado na poupança, comprar RDB e CDB, depois de cada lote juntar assim, vou explicar para vocês como faz isso, e daí a gente vai fazer a correção do buffet pela poupança. Eu não gosto e não quero que vocês paguem serviço de fornecedores antecipados, porque, por exemplo, é um bem não palpável. Então é diferente, vamos supor, se você compra esse celular aqui de mim. Comprou esse celular, ele vale R$1.000, por exemplo. Você paga em 4 parcelas. Se eu quebrar, o fornecedor vira falência, você não está se negando a pagar o celular. Você vai lá, você faz um empenho, ou então você vai fazer um pagamento
você vai fazer um depósito em juízo, você não está deixando de pagar, ninguém vai te tomar o celular. Diferente do buffet, de uma banda, se você paga isso, se você prefere ficar pagando mensalmente, um cara desse quebra, ele é um bem não palpável, você não consegue reter esse bem depois. Por isso que eu não gosto que vocês façam pagamento antecipado. Deixe o dinheiro dentro da poupança de vocês e só vai fazer o pagamento na semana do evento mesmo, tá bom? Porque se aconteceu alguma coisa com aquele buffet, aquele dinheiro está ali, a gente corre, acha outro lugar e monta a festa novamente, tá? Então é por isso. Então eu deixei um reajuste de buffet que vocês foram no escritório dia 13/8/2013. E eu coloquei como se a festa fosse no primeiro semestre de 2016. Se vocês quiserem, peguem pelo índice da poupança, ele está gerando em torno de 0,50%, 0,52% ao mês. A correção seria uma média de 16% mais ou menos até o final. Então pagaremos 4.642 de juros, mas o dinheiro está tricoloso, uma coisa bem fixa e a gente não tem medo de perder o dinheiro. Eu deixei uma média de mais ou menos R$4.000 para a gente locar um espaço para se fazer essa festa, tá? Então foi o que eu fiz. Depois eu deixei ali, ó. Eu deixei 4.000 para o espaço. Aí eu coloquei o ECAD. Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui chama roubo. Até bom que tá filmando, não quero falar. Isso chama roubo, tá? Mas é assim, existem várias pessoas com ação para poder derrubar isso. Mas é uma lei, e lei não se discute, a gente tem que cumprir. É direitos autorais da música, que eles vão repassar para os caras que fizeram as músicas e tal. Eu acho isso uma palhaçada mundial, isso, mas é mais no Brasil mesmo que existe isso. Em algumas partes da Europa que existe isso, já Estados Unidos não existe. Mas assim, o ECAD é para repassar os direitos autorais e não dá nem para saber a música de quem tocou. Então por isso que eu acho que é um roubo, tá? Eu acho que esse dinheiro não vai para ninguém não, isso já é um gosto do governo mesmo. Então aqui está o valor do ECAD, o ISS que a gente tem que recolher, porque senão não sai o alvará de licença para a gente poder habilitar essa noite. Eu coloquei uma camareira, R$80, a gente tem que ter uma camareira, pessoal, se alguém tem uma indisposição na pista de dança, cai uma garrafa, quebra um copo, uma criança tem uma indisposição lá no hall de entrada, precisa ficar limpando, depois a gente não tem funcionário para fazer isso. Plaquinha de homenagem, eu coloquei 3 placas de homenagem, que vai homenagear o paraninfo, o patrono e o nome de turma. Essas placas de homenagem você tem que mandar fundir, elas custam uma média de R$30, R$35 mais ou menos cada uma. Eu faço sempre no seu Valdecir da Calbrins, bem em frente ao Centro Cívico, ali na Duque de Caxias. Seria R$105 de placas. Depois eu coloquei segurança. Esse é o único item que vocês não podem escolher. Por exemplo, você pode escolher quem é a banda, você pode escolher onde vai ser o local lá, onde vai ser a festa, você pode escolher a cor da flor, a cor da toalha. Segurança não. Segurança. Eu preciso fazer um alvará de licença para poder habilitar o evento de vocês. O alvará de licença eu consigo solicitar dentro do Fundespol, que é um departamento que tem dentro da Polícia Militar. Esse departamento, eu vou anunciar que vai ter o evento de vocês, que eu vou ter menor de 18 anos, depois das 22 horas, em um lugar onde vai ter bebida e tal. E se acaso eu precisar de polícia tanto civil quanto militar, então eu vou ter o respaldo de uma polícia civil e militar. Tem que ser feito isso, porque senão pode baixar um oficial de justiça lá e embargar o evento de vocês. Paralisa o evento na hora, tá? Então foi o que eu fiz. O segurança, ele é calculado pelo número de convidados que eu vou ter dentro de uma festa. Então 12 pessoas para 326. Se for aumentar 12 seguranças para 326 pessoas. Se for aumentar o número de convidados, tem que aumentar o número de segurança. Todos os itens vocês podem escolher, menos a quantidade que vai ser de segurança e a empresa que é de segurança. A empresa tem que estar inscrita na Receita Estadual e Federal. Porque se acontecer de um cara desse dar um tapa no molecão lá fora, mexendo no carro, por exemplo, a responsabilidade civil e criminal é de quem montou a festa. Então, por isso que tem que ter uma empresa habilitada dessa, porque ela tem seguro e tal, e a gente sai fora dessa responsabilidade. Brigadista de incêndio começou a partir de dezembro de 2013, após o incêndio da Boate Kiss lá. Então, isso aqui também é lei, senão você não consegue tirar o alvará de licença. Então, são 2 bombeiros que eles cobram da gente R$120 cada um, por isso que deu R$240, tá? Fundo de reserva, eu deixei uma média de mais ou menos R$500. Quem que é o fundo de reserva?
suponhamos que vocês fazem a festa, o buffet ele já deixa lá a margem de quebra de copo, prato, ele já sabe que vai quebrar. A não ser que alguém pegasse uma mesa daquela e tacasse no chão, né, a gente filmando tudo, vê quem é a pessoa, a gente vai em cima daquela pessoa. Mas se não, gente, copo, essas coisas, ele já sabe mesmo que vai quebrar. Então, esse fundo de reserva é assim, ó. Suponhamos que as meninas que estão dirigindo o comitê, por exemplo, que está representando todo mundo, assinou um contrato lá no lugar, vai um cara lá e me quebra uma torneira lá no banheiro. Ela precisa ter aquele dinheiro para ela poder repor a hora que faz a vistoria final, que acabou o evento. E aí vai todo mundo embora, daí ninguém quer pagar, está no CPF delas, elas têm que pagar do bolso. Então a gente deixa R$500, terminou a festa, eu nunca usei isso aqui, nunca usei. Terminou a festa, o que acontece? Ela pega esses R$500, vocês sentam em algum lugar, na casa da cachaça, sei lá, vamos tomar um show e tal, e tem que zerar esses R$500 com todo mundo junto. Aí tem que ir zerando, tá? Aí eu deixei R$3.000, que é o valor da assessoria que a gente cobra para fazer todos os projetos, os acompanhamentos no dia também, tá? Veja bem, é R$3.000 dividido em todos esses meses, tá? Se você fizer uma soma, é bem baixo, tá, pessoal? Todas as hosters, nós que vamos levar, o pessoal que vai levar vocês para levar todo mundo nas mesas, seu convidado João, mestre de cerimônia, tudo isso é tudo por nossa conta. Toda a documentação tributária de prefeitura, de polícia civil, polícia militar, destacamento do juizado da infância e do menor, está tudo embutido dentro da parte da assessoria, tá, gente? Depois eu coloquei aqui, ó, o seguinte, serviço de foto e filmagem, vocês não pagam nada por isso, porque as empresas elas vão te dar, por exemplo, um brinde e tal, e é um contrato de risco que elas fazem com vocês, e vocês não são obrigados a comprar o álbum, então vocês não têm que pagar nada. A formatura, até agora, pessoal, eu gastei R$ 54.321, que deu para cada sócio R$ 2.716 para fazer uma formatura lá em 2016, né, que é de vocês, né? Para fazer uma formatura em 2016. Só para vocês entenderem que deu um valor muito em conta, hoje, qualquer formando hoje está pagando em torno de 3,5 para fazer uma festa hoje. E a gente está conseguindo fazer em 2016 por R$ 2.716. Se você precisar de um convite extra, tá? Se os 16 não der, nós colocamos já aqui do lado quanto que vai custar cada convite extra. O convite extra funciona assim, você tem que colocar o buffet, a banda você não coloca porque você já contratou a banda, depois a gente está colocando decoração, por que coloca R$5 por pessoa de decoração? Porque se você montar 2 mesas num valor igualitário de 4.000, seria injusto uma pessoa levar 3 mesas e dentro dos nossos 4.000 a gente ter que decorar mais todas as mesas daquela pessoa. Então ela paga por pessoa por isso. Depois eu coloquei o valor do reajuste do buffet por pessoa até a data. Depois eu coloquei a parte de segurança, porque se aumentar o número de pessoas, 12 seguranças não dá certo. E depois eu aumentei o valor da assessoria R$5 por pessoa, porque o número de funcionários que a gente precisa levar para trabalhar dentro de uma formatura de 300 pessoas não é o mesmo número que a gente precisa levar, por exemplo, para trabalhar para 500, 550 convidados. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ó, presta atenção. Eu fiz assim, ó, deu 2.716 para cada sócio. Começando a pagar as mensalidades no mês de outubro, que seria o dia que vocês foram, que a gente fez mais ou menos uma previsão, pagaríamos 3 mensalidades em 2013. Seria 20 formandos. Em 2013, seria 20 formandos, pagando 3 mensalidades de R$60, que dá uma média de 3.600 por mês. Em 2014, pagaria 6 mensalidades de 60, que deu 7.200, e 6 mensalidades de 70, que daí sobe R$10. Aí andaria mais 8.400. Em 2015 seria 12 mensalidades de R$80, que daria 19.200. E em 2016 seria 6 mensalidades de R$90, que daria mais 10.800. De mensalidade, nós andaríamos R$49.200. A nossa festa custou R$54.000, então nós estaríamos com um saldo devedor. Daí, a ideia foi o seguinte, quando eu conversei com as meninas. Faríamos assim, em vez de vocês ficarem fazendo várias rifas, agora faz a rifa do DVD,
agora faz da câmera de não sei o quê. Você vai entregar o terceiro, quarto bloquinho de rifa para uma pessoa, ele está tão chateado que ele começa a ficar chateado, não quer mais tal. Então, o que eu fiz? Com a empresa de fotofilmagem, pediríamos 2 brindes, mas 2 brindes bons. Por exemplo, queremos um notebook e uma TV, por exemplo. Uma coisa melhor. Aí a minha ideia, vocês podem sugerir o que vocês querem. A minha ideia é o seguinte, ó, pega 20 formandos no começo de 2014. Pega 20 formandos, distribui um bloquinho com 100 números para ele, cada bloquinho. E cada número desse custa R$3. Seria R$6.000. E em 2015 faríamos a mesma coisa, que daria mais R$6.000. Nós estamos com R$6.878 sobrando. Isso é o que está sobrando. Pagando todas as dívidas e sobrando R$7.000. Claro? Então a gente não precisaria fazer essas mensalidades aqui, porque se está sobrando R$6.000, é necessário, prestem bastante atenção agora, tá? É necessário que vocês saibam que tem que ficar esse saldo sobrando aqui. Por quê? Se acontecer de sair 2 ou 3 sócios, então a gente não pode, por exemplo, então, se acontecer de sair 2 ou 3 sócios, a gente precisa ter uma garantia para a gente não mexer na nossa mensalidade. Quando faltar 6 meses, por exemplo, para a gente terminar a formatura, aí o próprio grupo de sócios, em uma assembleia, dessa mesma forma que nós estamos fazendo aqui, nós vamos determinar juntos. Vocês vão me chamar, eu vou vir aqui, vou mostrar tudo para vocês e nós vamos determinar junto. Dependendo de como for, corta, por exemplo, essas últimas 6 parcelas. Fala, não vai pagar 6 parcelas de 90, vai pagar 6 de 40, por exemplo. A gente não vai precisar ficar sobrando esse valor. Ou então, não, Flávio, a gente quer que sobre esse valor, porque a gente quer depois, uma noite antes, a gente quer fazer uma missa, quer levar 4 convidados para jantar, mãe, pai, marido, mulher ou namorado e tal. Aí vocês que vão determinar se vai continuar as últimas 6 parcelas de 90 e vai fazer sobrar isso aqui, ou se vai cair as últimas 6 parcelas e vai zerar e matar esse saldo aqui. Aí é vocês que determinam, tá? Então funciona assim. Se vocês não quiserem fazer a rifa, eu coloco a rifa, porque assim, é mais fácil você angariar R$12.000 com rifa do que você jogar numa mensalidade. É complicado você chegar numa avó, numa tia e falar assim, ó, paga 3 mensalidades para mim. Jamais você faria uma coisa dessa. Porém, é diferente se você está vendendo uma rifa, por exemplo, de repente você chega num parente e tal, ó, fica com 10 números, você com 10, eu testei até no final do ano para me pagar tal, e eu preciso desse ano e ano que vem eu vou te dar de novo. Então é por isso que a gente faz essas rifas para ficar mais fácil, tá, gente? Não é um valor tão alto, são R$3 mais ou menos o número, e é mais fácil para a gente poder ganhar o dinheiro. Aí tem que ver, tem alguns cursos que fazem umas coisas que eu sou meio contra, eu acho que dá muito trabalho. Tem alguns cursos que faz festa, aí faz noite não sei do que, por exemplo, lá numa boate, aí o cara da boate te dá uma porcentagem. Eu acho isso meio fria, tá, gente? Porque uma boate não vai fazer lucro para você, né? Ela vai fazer lucro para ela. Então, assim, de repente vocês montam uma noite lá e daí não vai ninguém, gasta dinheiro. Então, eu acho que esses negócios de festa, essas coisas eu não concordo muito, não, tá? Tem muito curso que faz venda de panqueca mesmo. Tem um senhor lá no Capuari, que o pessoal que eu tenho como cliente, faz 18 anos que eu tenho a produtora aqui em Londrina. Só uma coisa também que eu quero explicar para vocês, assim, existem 15 escritórios aqui em Londrina que são concorrentes do nosso escritório. Porém, quando você chega na prefeitura para poder checar, são só 3 escritórios que estão habilitados para fazer o que eu estou fazendo, tá bom? Então toma cuidado, cheque os órgãos de direito de defesa do consumidor, vai ao Procon Serasa, pega o CNPJ dessas empresas. Se alguém chegar em vocês e falar assim, ó, vocês já vão começar a pagar mensalidade, desconfie disso, isso não deve ser coisa boa. Esse cara pode sumir com o dinheiro de vocês, isso não existe, tá? Outra coisa que eu quero que vocês saibam é assim, gente, a forma mais segura para se juntar esse dinheiro não é só colocar em uma caderneta de poupança, não. Não façam isso. Montem, por favor, uma conta poupança não solidária ou não solidada. Flávio, o que é isso aí? Isso aí é o seguinte, gente. Eu exerço 2 funções aqui no clube, então eu sei muito bem o que eu estou falando. Viu, gente? Eu sou juiz ali no segundo ofício também, então eu sei
exatamente o que eu vou falar e com muita propriedade o que eu estou falando. Uma conta poupança não solidária ou não solidada, ela te dá muita segurança para o grupo na seguinte forma. Esse ano eu testei, em 18 anos não havia acontecido isso, e esse ano eu testei, faleceu um sócio de uma formatura que tinha essa conta poupança não solidária, e ele faleceu 15 dias antes da formatura. Esse dinheiro, se está no nome dessa pessoa, vai para inventário, tá, gente? E a família devolve se quiser. Se uma mãe olhar e falar assim, não, esse dinheiro não é de vocês, esse dinheiro é do meu filho, uma pessoa insana, louca, ela toma esse dinheiro de vocês. Quando é uma conta poupança não solidária ou não solidada, precisa de 2 pessoas para manipular essa conta. Então, se ela tentar roubar, se ela tentar tirar R$1 dessa conta, ela não tira sem uma outra pessoa e mais a assinatura do gerente. Você tem que ter, você não consegue ter cartão de saque, nem cartão de crédito e nem talão de cheque dessa conta. Então, para nós, vai ficar muito mais fácil controlar, porque a gente vai ter uma ata, que é a gente que vai cuidar da contabilidade de vocês, a gente vai ter uma ata e só vai dar saída naquela ata mediante ao pagamento de recibo correspondente a qualquer fornecedor. Se acontecesse uma desgraça e alguém dessa conta falecer, você vai até um juiz e destrava isso. Você fala, olha, eu tenho um termo de regimento interno, tem a conta poupança não solidária, e aqui está a prova com a ata que essa conta não era dele, isso aqui é de uma comissão de formatura. Você não consegue fazer nada. Que é um outro problema que pode acontecer se não for essa conta. Eu não trabalho com clientes, a gente hesita e a gente encerra, para todas as atividades, se o cliente continua teimando e não monta essa conta. Aí a gente prefere não administrar, porque pode sumir esse dinheiro e envolver o nome do escritório junto. Olha, o escritório estava administrando e informou errado. Quer uma outra que eu vou te dar? É o seguinte, se você tem na sua casa uma empregada doméstica, e essa empregada doméstica, você manda ela embora. Você dispensou essa colaboradora sua, o que ela faz? Ela te mete no pau. Ela não concordou com o teu acordo, teu aceito. Ela te mete no pau. Então, quando a gente chega, a primeira reunião que a gente tem não é uma audiência. A maioria das pessoas pensa que é uma audiência. O juiz nem está ainda. É só uma conciliação. Então, você vai dentro de uma sala com um conciliador para ver se tem acordo. Tá? Então, tá, você quer 4 mil? Não, eu quero 3. Não, não dá, eu não pago. Não tem conciliação. Aí vai para o juiz calcular, junto com o contador, que ele não é obrigado a saber calcular uma coisa dessa, junto com o contador que vai assessorar. E aí, o que ele faz? Se não tiver um acordo, um juiz, na hora, ele aperta um botão no computador dele, que ele é um servidor da justiça, ele entra em qualquer banco, em qualquer momento, ele olha o teu saldo, ele aperta pelo teu CPF, ele aperta um botão desse, e o gerente do banco tem que paralisar essa conta. O juiz, ele tira o dinheiro dessa conta, paga essa pessoa que você não queria pagar, e depois te devolve o valor. Então, a conta poupança não solidária ou não solidada, se começar a acontecer um processo desse, a gente vai até esse juiz e a gente mostra para ele que essa conta não era daquele CPF que está sendo processado e ele não consegue fazer essa busca e penhora online de bens ou de valores e tal, no que está ali tramitado, registrado dentro do termo de regimento interno. O termo de regimento interno é criado dentro da nossa produtora, juntamente com vocês. Não pode se pegar por internet um modelo e tentar fazer o de vocês. Isso tem identidade própria. Cada cliente tem o dele, com o valor da mensalidade. O que acontece se o cara parar de pagar? O que acontece se ele pagar atrasado? Então, cada cliente tem o seu termo de regimento interno. Não é proibido também, dentro da produtora, vocês fazerem mais do que 3 pagamentos de mensalidade sem o termo de regimento interno. Quando vocês começarem a pagar a mensalidade, a gente tem uns 60, 90 dias mais ou menos para vocês correrem e montar o termo de regimento interno com a gente. Prestem atenção. Judicialmente, legalmente, é proibido fazer a seguinte coisa. Vocês não podem fazer cobrança de juros de uma mensalidade. Se um formando tiver um pai advogado, que é muito fácil, hoje quase todo mundo tem um advogado na família, um advogado, um irmão, um cunhado, uma irmã, ela vai se atentar para isso na hora e ela vai querer paralisar isso e pode falir um grupo de sócios que está fazendo uma formatura se vocês fizerem isso. Como é um bem não palpável? Como é um bem não palpável,
como é um bem não palpável, a maioria da pessoa pensa que faz assim, ó. A mensalidade custa R$60. Se você não pagar em dia, nós vamos cobrar 10% de juros. Você não pode cobrar juros de um bem não palpável porque você não faz uso do objeto. Se aquele celular que você comprou de mim, que a Nájila roubou, se aquele celular que você comprou de mim, você está pagando isso em 4 pagamentos, por exemplo, e você está fazendo uso do objeto, e você não me paga ele em dia, eu posso cobrar multa disso, porque ele é meu enquanto você não terminar de pagar, então eu cobro uma multa disso. Porém, uma pessoa pode questionar você e falar assim, você está cobrando juro disso por quê? Eu não comi dessa comida, eu não usufruí dessa banda, eu não usufruí das decorações. Por que você está cobrando juro? Vocês me entenderam por que não pode cobrar juro? Porém, não pode deixar isso destravado, porque senão cada sócio paga o dia que quer, e aí ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. E o grupo perde a força, por exemplo, numa hora que ele vai contratar uma banda e ele precisa dar um sinal. Aí ele não tem caixa, aí ele não tem dinheiro. Aí ele deixou o dinheiro dele na poupança para tentar acompanhar aquela correção do buffet e aquele sócio não pagou as dele, então não dá o juro para poder acompanhar. O que se tem que fazer? Você monta no regimento interno que a mensalidade de 2013 vai ser de R$80. Porém, se ele pagar até o dia 10, dia 15, dia 20, que vocês vão definir, aí ela é de R$60. Só que você tem que punir de uma certa forma para o cara não ir pagar daí 2, 3 meses, porque senão você perde o rendimento da poupança, e a gente não consegue acompanhar e realizar aquele mesmo juro do buffet. Tá? Então tem que ser isso. Juridicamente, judicialmente também, é proibido vocês cobrarem mensalidade dupla da mesma residência. O que é isso? Isso aí é assim, pessoal, ó. Suponhamos que aqui dentro tenham irmãos, tá? Você não pode cobrar uma mensalidade dela e do irmão dela outra mensalidade. Porque os 16 pessoas que eles têm é a mesma família. Eles podem alegar que eles não têm dinheiro para pagar duas mensalidades. Então seria, se tiver irmãos aqui dentro, ou marido e mulher, comprovado, que é casado e tal, tá? Se tiver marido e mulher ou irmãos aqui dentro, seria assim, ó, paga-se uma mensalidade e cada um dos dois leva só 8 pessoas. Funciona assim, 8 cada um. Porém, presta atenção, porém, nas rifas e fundos promocionais, aí é igualitário. Você é minha irmã, então nós vamos pagar R$30 de mensalidade. Eu dou 30, você dá 30, só que nós dois vamos levar só 16 pessoas. Tá? Só que na hora de vender a rifa, você vende o seu sem número e eu sou obrigado a vender o meu sem, porque daí a gente está vendendo para amigo, ela tem a vida dela, eu tenho minha vida. Aí é diferente. Então é assim que funciona. Tá? Então, esse é o que eu tenho assim, a grosso modo, para explicar para vocês como que seria. A própria TFPR, a gente tem vários cursos aqui dentro, que a Nájila, que é minha secretária, mais ou menos uns 9 anos. A Nájila, eu tenho 2 escritórios, tem um aqui, tem um em Ribeirão. Às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou no escritório de Ribeirão, às vezes eu estou fora do escritório, exerço uma outra função, sou secretário da Justiça também. A Nájila responde da mesma forma pela produtora, ok? Então funciona assim, gente, ó. Suponhamos que vocês vão fazer a formatura. Jamais deixe que alguém faça vocês fazerem os pagamentos antecipados. E pagando um valor monstro desse, que seria o buffet, por exemplo, se um buffet desse, a gente pagar 29 mil com um cara desse, e esse, suponhamos que esse cara venha a falecer, por exemplo, e a mulher dele fala, eu não vou continuar a tocar o negócio, não tem que ser feito. Por isso, não aceitem esses negócios que o pessoal fala de fazer uma roleta, que você vai pagando para eles vão fazer uma lavagem e vai trabalhar com o dinheiro de vocês. A forma de cobrança, existem 2 formas bem seguras de se fazer. Ou é o depósito bancário, só que daí o comitê tesoureiro, ele só vai dar o recibo que você pagou a mensalidade no mês subsequente. Por que é feito dessa forma? Quando você vai no caixa, o computador ele não sabe identificar se tinha ou não tinha dinheiro dentro do envelope, correto? Então se você coloca ali que tinha R$60, você sai com um comprovante de 60. Amanhã eu chego nela e peço o recibo. Falo, tá aqui meu comprovante que eu paguei. Porém, amanhã, só à meia-noite que vai dar um estorno. Dá um crédito na conta, meia-noite após a compensação, estorna aquele crédito de R$60. Por isso,
que ela só pode dar o recibo, caso ela venha a ser a tesoureira, não sei quem é, não, só pode dar o recibo no mês subsequente. Paga-se todas as mensalidades no mês de outubro. Quando chegar dia 1º de novembro, tira um extrato do dia 1º de outubro até o dia 30, um extrato inteiro. No depósito bancário, existe um horário, o número de matrícula daquele registro e em qual caixa foi feito. Caso uma pessoa tente se achar que é esperta e não põe dinheiro ali dentro, aquele dinheiro vai entrar identificado por aquele número de registro da operação, e daí no dia seguinte ele vai sair naquele dinheiro, porque não tinha dinheiro dentro do envelope. Por isso que só no mês subsequente que você pode dar esse recibo, porque o tesoureiro ele não pode ficar todo dia indo no banco, fazendo recibo, ele tem que licitar, tem que fazer as coisas dele também. Então é por isso que não pode, tá? Ou então, existe uma forma de se fazer por boleto bancário. Boleto é legal porque você não precisa ficar manipulando dinheiro, indo no banco, e até a data do vencimento, você paga em qualquer banco. Hoje, nós temos convênio com um banco que se chama Sicoob. O Sicoob, ele cobra R$ 1,90 por mês por boleto. Tá? Então, vamos supor que a mensalidade seria de R$ 60. Tá? Deixa eu voltar ali. Então, vamos supor que a mensalidade seria de R$ 60. Você vai receber um boleto, então, de R$ 61,90. Esse R$ 1,90 é o boleto que você está pagando, porque a gente não tem como colocar ali, porque daí as custas aumentariam. Daí cada um paga seu boleto, tá? Porém, tem que estar ciente o seguinte, se a mensalidade é até o dia 15, então até o dia 15 você paga em qualquer banco. Isso é para qualquer banco, tá? Não só o Sicoob. E bateu o dia 15, dia 16, você já tem que pagar só no banco Sicoob. É assim que funciona. Tá, gente? Então tem essas duas formas de se fazer o pagamento. Boleto você pode, no mesmo mês, já dar o comprovante de pagamento para ele, porque não tem como o caixa não receber, tá? O caixa só vai autenticar o boleto se ele receber. Então é assim que funciona. Aí depois nós vamos ajudar vocês como que controla as mensalidades, como que faz, tudo direitinho. Então, a grosso modo, isso é o que eu tenho para explicar para vocês. E se vocês precisarem, esse ano a gente fez 32 formaturas, em 2013. Eu não tenho como agora levar vocês numa formatura, mas no começo do ano eu não posso levar todo mundo, mas eu posso levar uma, duas pessoas. Não posso ficar enchendo de gente, que é igual no dia da formatura de vocês. Não posso ficar levando gente ali dentro, vocês estão com a família de vocês. Às vezes alguém tira uma foto de vocês e publica em algum lugar, e é desagradável. Mas eu posso levar vocês para vocês darem uma olhada, bem certinho, direitinho. Eu só queria avisar vocês que quanto mais vocês demoram, se nós estamos em 20 formandos, 10 dá 600, cada mês que vocês não pagam a mensalidade, vocês perdem R$ 1.200. Então, esse que é a judiação de não montar logo. Não é para mim, é para vocês, né? Então, assim, ó, vamos supor, nós estamos com 20 sócios, é uma média, tá? Nós estamos com 20 sócios pagando R$ 60. A gente tem uma média de R$ 1.200 mais ou menos por mês. Cada mês que vocês deixam de pagar é 1.200 a menos. Então, cai esse saldo de segurança que vocês têm aqui embaixo. Bom, gente, a minha parte de explanar acabou. Agora eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas e a gente ver o que vocês estão precisando de saber. Tá bom? Posso acender a luz? Tudo bem até aqui? Depois eu vou precisar saber o seguinte, Bruno. Eu vou precisar saber bem direitinho quantos formandos vão querer e tal, porque funciona assim, ó, prestem atenção nisso comigo. Quanto mais formandos colocar aqui, mais o valor de 2.700 vai cair. Por quê? É óbvio. Se você colocar 25 formandos aqui, eu vou pegar 7.000 dividido por 25 avos. Então ele vai cair bastante. E do jeito que está, eu estou pegando 7.000 dividido só por 20. Quanto menos formando que você coloca, mais caro fica a formatura, porque daí os custos fixos dividem por menos número de pessoas. Então, o certo era todo mundo se unir, tentar pegar o número máximo de formandos que tem, para a gente poder, quanto mais você coloca, mais barato fica. Gente, eu não estou aqui, nem quero que vocês me vejam como uma pessoa aproveitadora, é o meu trabalho esse, cada um tem o seu trabalho. Eu acho muito bacana
fazer uma noite de formatura, porque você passa ali 4, 5 anos estudando, então eu acho bem bacana fazer. Não vão ficar em hipótese alguma triste se vocês não quiserem me contratar e contratar uma outra pessoa e a gente lá no futuro, a gente se encontrar e tal. Mas então eu vim aqui convidado pelas meninas para poder apresentar o meu trabalho, mostrar como é, porque é um produto muito complicado para elas explicarem isso para vocês, porque é um produto que você nunca comprou. A gente está acostumado a comprar uma blusa, um sapato, uma joia, de vez em quando trocar um carro, mas uma formatura a gente nunca comprou. E são tantos itens que para elas explicarem, com certeza vai estupiar, vai explicar alguma coisa errada, é melhor não. É necessário que a gente faça uma reunião periódica de 90 em 90 dias dentro da produtora com um comitê. O comitê são 4 pessoas que vai representar todo o grupo de sócios. O comitê pega todas essas informações e traz para os demais sócios nas assembleias gerais. Ok? É necessário que vocês façam uma assembleia também de 6 em 6 meses. Pelo menos 2 assembleias com todo mundo, 2 vezes por ano. Ok? Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, essa é a minha parte. Eu vou acender a luz e se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou explicando para vocês. Tá bom?